A paz do Senhor a todos amados, presentes e ausentes. Que Deus abençoe você aí na sua casa. Apóstolo Djalma, Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro está sobre a igreja, sobre sua vida, sobre o ministério Verdade e Vida, sobre todas as dimensões que a Verdade e Vida tem daqui para o futuro. As conquistas, está tudo solto debaixo do sangue do Cordeiro. Hoje, eu estou tendo o privilégio de poder participar com os amados de um evento histórico para os judeus, um evento histórico para Jesus e um evento histórico para a igreja, que denominado é a Páscoa do Senhor. O dia da Páscoa. E eu acho muito interessante quando a gente olha para a Páscoa. Eu participei de alguns eventos de festas em Israel, como festa dos tabernáculos, né? Festa das semanas, das cabanas, chamada realmente, aquela festa gloriosa que nós conhecemos bem. Participei de algumas festas e principalmente a festa da Páscoa tem um conteúdo, tem um cunho de muita fé dentro do judaísmo. E a gente transfere isso para a igreja na atualidade e entendemos que Deus fará coisas excepcionais. Pela manhã ouvimos uma mensagem muito boa, uma mensagem que traz luz àquilo que é necessário no conhecimento, através do pastor Johnny, uma mensagem muito viva. E hoje, agora à noite, quero compartilhar a Páscoa. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Lucas, capítulo 22. Nós temos dois períodos aqui muito interessantes, porque esses períodos vai mostrar o trajetório até o apóstolo, como alguma tradução. E disse-lhes, tenho desejado, uma tradução, ansiosamente, outra tradução, ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu acho a expressão aqui muito importante, o desejo ardente, um desejo promovido pelo uma ansiedade boa. O que podemos extrair da Páscoa? Se eu fosse usar um tema, eu usaria esse tema. O que podemos extrair da Páscoa para nossas vidas? Porque nós sabemos que a Páscoa tem um texto básico dela, clássico dela, que todo mundo usa, e não tem como fugir dali, do capítulo 12 do Êxodo. Quando é instituída a Páscoa, quando surge a palavra Páscoa, que na língua hebraica significa passagem, passagem. Então você vai passar de uma dimensão para outra dimensão, vai passar de um estágio para outro estágio, vai passar de uma situação para outra situação. Então, por si, a palavra se interpreta dizendo que eu passarei, aleluia. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. É a hora de uma passagem. Nós estamos em plena epidemia ou pandemia, algo globalizado chamado coronavírus. E não podemos fugir dessa realidade. Nós estamos diante de uma situação caótica, pesada e que nos aprisiona dentro dos nossos lares, com o título quarentena. Imagina isto. A Israel, ali no Egito, 430 anos, praticamente preso nas cadeias do Egito. Aprisionado naquela força dominadora de faraós, que vinham e passavam, e a prisão aumentava. Mas um dia, Deus resolveu construir
uma ceia chamada Páscoa. E essa Páscoa vai mudar a história de Israel. E Deus dá conselhos. É interessante a gente ver. E ali Deus zera o ano, zera tudo, abre um mês chamado Abib. E nesse mês de Abib, Deus diz ao 10º dia, pegue o cordeiro, coloca dentro de casa. Ao 14º dia, sangra o cordeiro à tardezinha, passe o sangue sobre as vegas da porta, porque quando eu vir o sangue, o verso 12 diz, quando eu vir o sangue, passarei por ali e o exterminador não entrará lá. Então, o que podemos extrair? Gente, se a gente seguir Jesus, Jesus participou de 4 Páscoas. A primeira Páscoa, ele tinha 12 anos de idade. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 41, diz que era o dia da Páscoa, segundo seus pais, levou o menino para a festa, que era a festa da Páscoa. E ali com 12 anos, Jesus se revela com a fonte de conhecimento e de autoridade, de poder, de liderança, dentro de um campo de uma ciência sobrenatural, uma sabedoria sobrenatural, que os próprios rabinos, mestres, sentam com ele para entender que sabedoria, da onde vinha tanta informação. E parece que ali Jesus pregava sobre a Páscoa, falava alguma coisa sobre o cordeiro pascal, cordeiro sacrificado, com os pães, com todos os ingredientes. E a Bíblia diz que todos se admiravam naquele dia festivo, a festa da Páscoa. Dali Jesus some, passa 18 anos depois, ele vai estar dentro de um casamento, e é uma Páscoa, era a época da Páscoa, na Caná da Galileia, capítulo 2 de Lucas, versículo de João, capítulo 2 de João, versículo 13, diz que era a Páscoa. Jesus pega um casamento em crise, num tremendo desastre de relacionamento, um casamento que caiu na decadência de relacionamentos, decadência de ordem, de própria santidade em meio a eles, casamento que cai em decadência física, moral e espiritual. E ele olha tudo aquilo ali, vê o casamento no estágio bom, estágio ruim, e ele tem que agir e transforma água em vinho, uma passagem de um nível para o outro. Aquele casamento foi ao nível mais alto. No capítulo 6 de João, Jesus vai, no versículo 4, Jesus vai à festa da Páscoa, era a festa quando a multidão veio para ele. E ele indaga a Filipe, naquele dia de uma transformação, de passar por algum evento sobrenatural, Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, sempre dentro de uma festa, dentro do ambiente. Nós estamos passando, irmãos, o pior momento da história da humanidade. Nesses dias eu tenho lido muita Bíblia, estudado muito sobre isso aí. A Bíblia nos fala dos caixões amontoados em valas. A Bíblia fala de corpos abandonados pelos seus parentes nas esquinas. Meu Deus, nós estamos vivendo isto. Agora tem uma Páscoa que me chama a atenção. É a Páscoa do capítulo 11 de João. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Aleluia. Xandaragás. Eu creio que sonhos serão ressuscitados. Projetos serão ressuscitados. Coisas que estão adormecidas vai acordar para a glória de Deus. E a Bíblia diz ali no capítulo 11 de João, a partir do verso 47, quando mostra que Jesus, naquela Páscoa, final de todos aqueles milagres, toda aquela
aquela atividade de unção que permeou todo aquele ambiente, que tomou todo o espaço do mundo espiritual, físico, vivo e morto. A Bíblia diz que o som da voz de Jesus tirou Lázaro de dentro de um túmulo, 4 dias morto, saiu amarrado, enfaixado com lençóis, todo cheio de algodão, pano pela narina, os orifícios tampados, porque é assim que tem que ser. Mas Lázaro sai e vem para fora, quando Jesus diz, vem para fora, Lázaro, e Lázaro saiu. E quando ele chega do lado de fora, Jesus diz, agora desatai-o e deixai-o ir. E era Páscoa. Que eu quero dizer, irmãos, que tem coisas que Deus faz e coisas que nós devemos fazer. O que eu posso extrair da Páscoa para a minha vida? Agora nós estamos diante de uma realidade. Jesus, naquela Páscoa, a partir do verso 47, ele tem que fugir, porque o verso 55, ali desse capítulo de João 11, vai dizer que Jesus teve que se fugir para o deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ele vai ficar em quarentena até o dia da Páscoa. Nós não temos os dias somados, se eram dias de semana, ou dias simplesmente de meses, ou a quinzena, ou até os 4 dias que o cordeiro ficou dentro da casa dos judeus para ser sacrificado, do dia 10 ao dia 14, ali em Êxodo 12. Nós não sabemos, mas Jesus teve que sair e ser tirado do ambiente social, e ele foi para o deserto, e entrou numa cidade chamada Naim, Efraim, ou melhor, Efraim, e ali ficou. E aí é onde surge essa palavra do capítulo 11, do capítulo 22 de Lucas, porque o versículo 7 diz assim, chegou o dia da festa da Páscoa, dos pães, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo, ide, preparai a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram, aonde? Onde queres que a preparamos? Então ele lhe explicou, Jesus, ao entrar na cidade encontrareis um homem com cântaro de água, aleluia. Ele estava fora da cidade, em Efraim, no deserto, e agora ele dá uma voz de comando, vai até a cidade, e ao encontrar esse homem, vocês seguem a ele, e a casa que ele entrar, vocês entrem também, e pergunte ao dono, patrono da casa, aonde o mestre vai comer a Páscoa com seus apóstolos. E ele lhe mostrará. É importante isso aqui, porque os verbos se liberam. Os verbos se liberam, os verbos liberados. O milagre vai acontecer. Páscoa, irmãos, era um verbo liberado, que eu posso extrair, o que eu posso experimentar. Jesus disse, eu estou desejando ardentemente. Há um desejo, a ansiedade, que eu coma esta Páscoa antes de eu entrar em crise de sofrimento, de flagelo, de humilhação, a humilhação física, ficarei despido, a humilhação moral, melhor, ficarei despido, a humilhação física, serei dilacerado, e a humilhação espiritual, ficarei isolado na cruz. Jesus sabia que o caminho não era muito fácil, então ele tinha que extrair, subtrair algo da Páscoa para a sua vida. Eu queria que você entendesse isso. Eu procuro entender para mim. Eu leio Bíblia para mim, eu não leio Bíblia para as pessoas.
Eu estudo Bíblia para mim, eu não estudo Bíblia para as pessoas, eu estudo para mim. Porque eu acho que o efeito que ela causa em mim, ela causará nas pessoas que me ouvem. Então aqui nós vamos ver verbos tremendos. Quando Israel vai sair do Egito, Páscoa, passagem, Deus está liberando um verbo. Queria que você abrisse sua Bíblia aí rapidinho comigo, no Salmo 107. Olha que coisa tremenda. Deus tem algo a fazer hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Deus tem algo a fazer. Diga comigo, eu creio nos verbos liberado na Páscoa. Jesus quer liberar verbos hoje. Para você extrair da palavra Páscoa, passagem, você vai passar de um nível para outro nível. De uma situação caótica para uma situação bem resolvida. E Satanás hoje perde contra você. Hoje você sai mais que vencedor. Quando Jesus está falando, Ele está liberando os verbos. Lá no Cordeiro, lá no Salmo 107, versículo que é muito importante. Versículo 20, diz uma palavra muito importante para nossas vidas. Preste atenção. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Era o povo que iria sair do Egito. Eles receberam um verbo tão forte que o Salmo 105 chega a dizer, no verso 37, então fez sair o seu povo com prata, ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Aleluia. Então que a Páscoa é uma passagem da doença para a saúde, da morte para a vida, é uma passagem. Então eu estou passando agora, dentro do seu lar, com o verbo, passagem, mudar você de um ambiente para outro, tirar você de um ambiente de fracasso para um ambiente vitorioso, da doença para a saúde, da morte para a vida, aleluia, da miséria para a prosperidade, ouro e prata, você sairá e não haverá um inválido entre vocês. Que palavra! Palavra que Jesus falou. Palavra que os céus estão pronunciando. A hora que Deus consagra a Páscoa e diz à tardezinha sacrifica o cordeiro, coma da carne dele, assado, e à meia-noite o espírito de treva não entrará na sua família. Porque eles tinham passado e agora receberam os verbos e o poder imunológico do corpo deles se multiplicou de tal maneira que as sandálias não envelheceram, os pés não incharam, como está escrito em Deuteronômio capítulo 8, não inchou os pés dele, não envelheceu a roupa, nada, as sandálias dos pés cresciam. Gente, que verbo é esse? Eles passaram de uma situação para uma situação tão sobrenatural. E eu fico pensando aqui, quando Jesus está usando esse verbo, estou desejando ardentemente comer convosco. Parece que Jesus queria dizer algo desta maneira. Eu preciso, antes do meu sofrimento, experimentar o poder da proteção dos céus sobre a minha vida. Então Páscoa é eu extrair, subtrair da Páscoa o poder protetivo de Deus. Poder da proteção. Onde eu estou debaixo de uma epidemia ou uma pandemia, mas esse vírus não vai se alojar no meu ambiente. Aleluia. Onde eu estou passando por dificuldade, mas a dificuldade não vai me submergir. Os rios não me submergirão. Aleluia. As águas não me afogarão. O fogo não arderá em mim. Porque o Senhor diz, porque eu sou contigo. Aleluia. Está bem escrito, gente. Isaías 43 nos traz informações
verbo 10, versículo 10, ou melhor, libera esta palavra, ainda que você passe pela sombra da morte, não temerás mal algum, como Salmo 23, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado é o meu consolo. Parece que Jesus estava dizendo aos discípulos, olha, eu preciso extrair aquilo que a Páscoa veio trazer para os judeus. E como judeu, eu preciso extrair da Páscoa a proteção de Deus sobre a minha vida. Preciso entender que protegido, o inferno não me atingirá, o inferno não me tocará, as portas do inferno não prosperarão, aleluia, porque eu tenho poder, o verbo proteção, protegido do Senhor. Parece que Jesus queria se identificar com isto e sentir, porque o Getsemane estava muito próximo, a traição estava muito próximo, o abandono estava muito próximo. E passar por aquela varagem ali, atravessar aquele pedacinho ali, entre o Getsemane e o túmulo, atravessar isto aqui, do Getsemane ao túmulo da ressurreição, não seria muito fácil. Entrar num ambiente de ansiedade, entrar num ambiente de depressão, entrar num ambiente de angústia, sentimento de perda, você e eu precisamos ter dentro da nossa mente a convicção de que nós temos do Cordeiro Pascal a proteção, aleluia. O sangue do Cordeiro, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, para nós, ele é o Cordeiro Pascal, aleluia. É o Cordeiro, é o sangue dele. É o que João olhou em João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Extrair desse Cordeiro o sangue dele, a proteção dele sobre nós. Porque Jesus queria extrair isso do Pai no dia da Páscoa. Pai, eu vou passar pelo Getsemane, eu vou passar pela cruz, eu vou passar pelo túmulo, mas eu creio no sucesso total, porque a tua proteção está sobre mim. Aleluia. Porque nós, na hora da crise, a gente pode desandar, desnortear. Quando a gente olha aqui em Mateus 26, gente, chega a latejar a alma. Mateus 26, 36, chega a latejar a alma, lendo um negócio desse. Versículo 36 diz, e em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e João, os filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e velai comigo. Meu irmão, a travessia não é fácil. Nós estamos numa travessia de cultura mundial. O mundo nunca mais será o mesmo. Escute isso, o mundo está falando, não sou eu. Os cientistas estão falando, o mundo nunca mais será o mesmo. Não será, o ser humano vai alterar seu comportamento, tomara que seja para o bem. Passar por esse momento aqui não era fácil para Jesus. Sentir a aflição que é Páscoa, meu irmão. 4 dias dentro de casa, um cordeiro solto dentro de casa, 1 ano de vida, ainda se amamentava, ainda tomava leite, no seu tempo de aleitamento, está dentro de casa há 4 dias, as crianças presas dentro de casa, família de judeus dentro de casa, o 4º dia, sangrar esse cordeiro, não era uma coisa simples, não era simplesmente olhar e falar, Deus agora tudo deu certo, não meu amigo, é como a gente está olhando hoje coronavírus, aonde vai parar isso? Aonde vamos chegar? Nós temos uma estrada a atravessar. Nós temos uma Páscoa a cumprir. Aleluia. Por isso levante sua mão aí na sua casa e diga, eu creio no Cordeiro Pascal.
e eu posso subtrair dele a proteção para tudo que é meu. Parece que Jesus estava dizendo: Pai, vai ser caótico. E quando eu leio aqui o versículo 39, que diz assim: e adiantando-se um pouco, Mateus 26, 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orou. Ah, seria tão bom a gente ouvir Jesus dizer: oh, Pai, obrigado por esta hora preciosa. Esperei tanto esta hora para dizer: Pai, agora eu vou morrer, que maravilha. Vou sangrar até morrer, vou ficar desnudo na cruz, vou enfermar por todos eles. Obrigado, Pai, que hora maravilhosa. Não, ele ora dizendo, um gemido procedia de dentro dele, um grito, um silêncio explode num gemido dizendo: meu Pai. Os céus ouviram isto. Os céus ouvem a sua Páscoa falar hoje. Meu Pai, se possível. Era um som que Jesus não queria ouvir, muito menos emiti-lo. Ele não queria nunca ouvir isto. Agora, muito menos emitir esse som. Meu Pai, se possível, me livra dessa passagem. Me livra dessa travessia. Me livra deste momento. Contudo, seja feito a tua vontade. Precisamos extrair da Páscoa a proteção de Deus. Porque dentro da proteção você vai dar gemidos estranhos, vai emitir sons estranhos, mas vai atravessar a estrada. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui agora atravessando uma estrada. Verdade e vida está atravessando uma estrada. Estamos saindo de uma situação para outra, de um ambiente para outro. Mas vamos passar. Os gemidos, os gritos. Hoje mesmo recebi várias mensagens. Paulo Canuto, informa você como profeta, porque Deus permite certas coisas. Eu vou saber lá. Só sei que Ele está permitindo. Pessoal de Itália, da América, liga. Eles querem informações. Que a gente assume a posição de profeta. E as pessoas querem uma resposta. Mas a gente emite sons que não desejaria emitir. Ouve sons que não desejaria ouvir. E de repente Jesus está ali e diz: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu o queres. Aleluia. Eu quero dizer, gente, que nós vamos atravessar. O que Israel experimentou na saída do Egito foi a proteção de Deus. A coisa que eles extraíram em primeiro plano foi a proteção, experimentar o poder protetivo de Deus. Caramba, aleluia. Parece que eu fico meio zoado da cabeça, minha mente que é meio louca. Dá uma informação aqui dizendo que é isso mesmo. Satanás não venceu, não vence e não vencerá. Aleluia. Você não caiu, não cai e não cairá. Você não fracassou, não vai fracassar e não fracassará. O verbo proteção está liberado. Você vai atravessar essa estrada, vai vencer essa guerra, vai superar essa crise e vai dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, aleluia. Que você conseguiu extrair, é isso que Jesus queria extrair da sua Páscoa. Essa proteção que lhe garantia o sucesso. E é interessante que ele não é uma oração, fosse um momento de oração, orei, acabou, tudo legal. Não, a Bíblia diz aqui no verso 40, diz: voltando para os seus discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai. Parece que não mudava a oração. É assim, gente. É assim a travessia. A Páscoa é a travessia, é passagem. Vamos passar, vamos passar, vamos passar. Quem crê, levante a mão comigo e diga: eu vou passar. Eu e a minha casa vamos passar. Eu e a igreja de Cristo vamos passar. Eu e o Brasil vamos passar. Eu e os continentes passaremos. Aleluia. Tem hora que a travessia não é muito simples, muito fácil. A gente olhar para uma Páscoa, cordeiro sacrificado, a cultura do cordeiro, a cultura da Páscoa, mas e as situações dentro do ambiente pascal? Aí é onde está. A Páscoa não é um campo de uma festividade onde coelho bota ovo de Páscoa, não é isto. Páscoa não tem nada de chocolate, nada de coelho. É um cordeiro sacrificado para tirar um pessoal de 430 anos escravizado ou aprisionado, com família toda sendo dizimada, destruída, filhos sendo mortos. É dali que Deus vai arrancar, aleluia, seu povo. Páscoa não é uma fonte de comércio, gente. É muito mais do que isto. É uma travessia, uma passagem. E o povo, Jesus, ora, poxa vida, chegou a segunda vez porque Deus não ouviu. Não, volta aos seus discípulos e achou outra vez dormindo, verso 43. Verso 44 diz: deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aleluia. Mas Deus ouviu. Porque não era um momento simples, gente. Quando a gente volta ali em Lucas capítulo 22, a gente vê algo que os outros não escrevem, mas isso aqui é sublime. Porque a travessia vai ser uma travessia tão dolorosa. Ele estava lá em Efraim, lá no deserto, por perseguições. Agora ele tem que entrar no ambiente onde ele tem que subtrair proteção para realizar um projeto. É a nossa fé, é aquilo que a gente pronunciar, é aquilo que você determinar, está dentro da cultura da sua fé. Eu acho lindo aqui Lucas, porque o verso 42 diz assim, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então apareceu um anjo do céu que lhe o confortava. A proteção chega, gente. Eu creio que tem anjo acampado em torno da verdade e vida agora. Que palácio. Eu creio que aí dentro da tua casa tem anjos agora. Eu creio, apóstolo Djalma, aqui do teu lado, o anjo do teu ministério, o anjo que funciona para prover a proteção, para subtrair proteção do céu, está acampado agora em torno todo o ambiente verdade e vida, em torno todo o ambiente igreja. Porque naquele momento Jesus clamava, e a Bíblia diz que o céu se pronunciou, nesse versículo que é tão importante, 43, então, Lucas 22, então lhe apareceu o anjo do céu, que o confortava. Não é o anjo dos céus, é o anjo do céu, é o anjo que assiste Deus, é o anjo da destra de Deus. Eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, que este anjo era Gabriel. Ao chegar no ouvido dele e falar: Jesus, você foi enviado para trazer boas novas, e as boas novas procedem daí. Vencendo o Getsemane, você deixa um povo cheio do Espírito Santo. Aleluia. O túmulo não vai te deter, a morte não é o teu leito. Chamante comalas, choremanaste. Nós temos que acreditar na ceia, na Páscoa como primeiro plano
poder, experimentar o poder da proteção de Deus. Jesus experimenta, de tal maneira que o verso 44 diz assim: estando ele em agonia, orava mais e mais incessantemente, e aconteceu que seu suor se tornou em gotas de sangue que caía sobre a terra. Meu irmão, passagem. Isso é Páscoa. Passagem. O sangue vai ficar no ambiente. Gemidos vão ficar. Som que a gente não queria exprimi-lo vai ficar. Palavras vão ficar. Mas uma coisa é certa: a proteção está sobre Israel, está sobre a igreja de Cristo, está sobre este altar que eu estou agora aqui. Por isso eu peço você para levantar a sua mão. E deixar esse azeite entrar na sua vida. Esta unção protetiva, esta unção que te protege, que te guarda, que te faz andar para frente. No versículo, pode baixar a mão, versículo 45 diz assim: levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo em tristeza e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus se levantou da bagaceira. É isso que Jesus quer, que você se levante e entenda que a proteção está sobre você. Deus falou: Israel, a hora que eu falar, vocês se levantem. Fiquem em pé dentro de casa. Todos em pé. Era a ordem. Porque o espírito da morte vai passar, mas ao ver o sangue, não entrará nos seus lares. Porque meu poder protetivo está sobre vocês. Enviou a sua palavra e os libertou, e os livrou daquilo que lhe era mortal, e tirou do Egito sem nenhuma lesão, com ouro, prata, riqueza, e não havia um inválido entre eles. Eu creio que assim nós sairemos. Jesus disse assim: eu desejo ardentemente comer esta Páscoa. Ele queria experimentar esse poder sobrenatural na hora da crise. A cruz, nós vemos a coroa de espinho, a cruz e o túmulo. Gente, a coroa de espinho, a cruz e o túmulo são passagens diferentes na vida de Cristo. Não pense que suportar aquela coroa de espinho foi mais fácil do que suportar a cruz. Não pense que suportar a cruz foi mais fácil do que suportar o túmulo, ou vice-versa. Você tem a cruz, tem a coroa de espinho, você tem a cruz, você tem o túmulo. Nós estamos de passagem. Vamos passar pela coroa de espinho, aleluia. Aleluia. Pelos medos, pelos traumas. Vamos passar pela cruz, pela humilhação, pela rejeição. Vamos passar pelo túmulo, pela morte, pelo abandono, pelo descaso. Mas vamos passar. Parece que Jesus estava dizendo assim: eu quero comer com vocês essa Páscoa. Estou ardentemente desejoso para experimentar primeiro o poder protetivo, o poder da proteção de Deus. Mas eu quero experimentar também o poder da libertação. Esse poder libertador, irmãos, que quebra jugo, que tira o homem das drogas, que tira o homem do crime, que tira a pessoa da religião, pré-aprisionado, nas ruas, abandonado, jogado ao léu da história, no descaso total. De repente, o Cordeiro Pascual chega com sua unção libertadora, e o seu sangue nos libertará, aleluia. Seu nome nos libertará. Então parece que Jesus queria experimentar isso do Pai. Eu preciso sair do Getsemane liberto. Não posso sair com amargura nenhuma sobre Judas Iscariote, e nem Pedro, e nem valores feitos a quem me seguirá até a cruz, João. Eu preciso sair sem amargura do que Judas fez, sem amargura do que Pedro fez, e sem uma alegria descontrolada
do que João faz, de ir até o pé da cruz e dar resposta à chamada. Jesus queria entender que dentro dele não poderia ir sentimentos de amargura, sentimento de fermentos velhos, fermentos levedados, massas levedadas. Tinha que ser eliminada dentro do coração do homem chamado Jesus. O grande problema nosso é que nas crises a gente leva sequela com a gente leva traumas com a gente. Que Deus está falando para Israel: vocês vão sair do Egito, libertos pelas minhas mãos fortes, eu os tirarei daí. No 21º dia, Deus os tirava do Egito. E disse ele: não leve fermento, não leve coisas fermentadas, massa levedada. Sai com o coração liberto. O que eu quero dizer, meu irmão, que Páscoa é você extrair dela a proteção, mas extrair a libertação. Sair liberto de todos os traumas, todas as traições, todas as humilhações. É hora de você entender isto. É hora que eu preciso entender isso. A Páscoa não é só poder protetivo, mas é o poder libertador. Israel experimenta esse poder libertador. E é tão interessante aqui quando Jesus sai do Getsemane, ele sai num estágio tão glorioso que Judas o trai de uma maneira perversa, de uma maneira que o feria de verdade. E aí os homens vieram, se apossaram de Jesus. Pedro vai negar Jesus. Vai acontecer coisas excepcionais. De repente Pedro mete a mão quando Judas chega e dá um beijo em Jesus. Jesus olha para ele e diz: amigo, por que você veio? Jesus não é hipócrita. Se Jesus falou amigo, é porque o coração dele dizia isso. Eu o tenho como meu amigo. E não tenho ódio de você. Não estou te desconjurando. Não estou te amaldiçoando. Parece que Jesus chamou ele de amigo na expectativa de que ele falasse: Senhor, eu errei, eu pequei, eu cometi o pior deslize da minha vida. Mas não vê esse som. É isso aqui, gente. Pedro mete a mão na espada, arranca a orelha do soldado. Jesus pega a orelha, cola e diz: Pedro, guarda a tua espada na tua bainha. Se eu quiser, eu clamo ao meu Pai. E ele manda 12 legiões de anjos agora, 72 mil anjos para me proteger. Eu tenho a proteção do Pai. Eu quero te mostrar, Pedro, que não é a ação do homem que transforma as coisas. Irmão, aquela Páscoa para Cristo era algo fenomenal. Era você atravessar de um ambiente para o outro, protegido e liberto. Liberto, sem carregar traumas de alguém que te feriu, alguém que te traiu, alguém que te humilhou. Não é hora disso. Mas para encerrar aqui, eu vejo nesta Páscoa quando Jesus diz: eu desejo ardentemente comer convosco esta Páscoa. É que Jesus, quando Pedro nega, Jesus poderia virar as costas e ir embora. Mas olha esse versículo 60, do capítulo 22 de Lucas. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou de todas as palavras que o Senhor lhe havia dito: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Quem virou foi Jesus. Gente, olha esse versículo, presta atenção. Versículo 61 de Lucas 22. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Isso mostra um ser sem amargura, sem juízo, sem julgamento. Se olhar para dizer: você é um falso,
Era um olhar de memória, era um olhar de perdão, era um olhar de ativação de desejos, de entender que o plano se cumpriu, que não era para ser assim, mas foi assim. Por não ouvir, então, Jesus mostra o quanto ele experimentou um poder de libertação sobrenatural. Para encerrar, meu irmão, eu preciso subtrair da Páscoa proteção, libertação e direção de Deus. Eu preciso saber para onde eu estou indo, aonde eu vou chegar, qual é o propósito da proteção de Deus, da libertação dele sobre minha vida. Qual é o propósito pelo qual eu posso dizer, eu sei aonde eu vou chegar. A Páscoa é um aio, é um indicador. Sai do Egito, atravessa tudo e vai para a terra prometida. A Páscoa para nós é um aio, é um indicador. Eu atravessei tudo até chegar à ceia do Senhor, aleluia. Poder da libertação, poder da proteção, poder da libertação e o poder da direção. O povo sabia para onde estava indo, gente. Nós precisamos saber que vamos atravessar toda esta jornada, mas vamos conquistar nossa história. Não vamos chegar sem identidade. O inferno não tem barreira suficiente para nos deter na nossa caminhada. Eu entendo isso. Eu sinto a unção descendo. Eu desejei, Jesus falou, eu desejo ardentemente esse poder protetivo, esse poder libertador, esse poder direcionador. Me diz no meu coração, o Cordeiro Pascal proporciona a você, Paulo, um céu aberto. O arrebatamento está próximo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu quero. Eu sei aonde vou chegar. Quando Israel sai do Egito, protegidos, libertos, direcionados, a caminhada não será suave, mas haverá uma coluna de fogo às noites, tenebrosa, guiando vocês, levando vocês. Durante o dia, uma nuvem o protegerá e os guiará pelo deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, de aridez total. Mas ali a rocha dará água, os céus darão carne, os céus darão pão. Shematerás. Você tem uma direção, você tem um deserto para atravessar, tem um mar vermelho para suplantar, você tem uma história para completar. Se eu tenho a provisão, se eu extrair da Páscoa a proteção, se eu extrair da Páscoa a libertação, se eu extrair da Páscoa a direção, eu vou chegar. Jesus assume a cruz. Ele passa pela coroa de espinho. Ele vai assumir a cruz. Ele vai gritar: Tetelestai, está consumado, meu Pai. Está pago o valor do resgate. Está aberta a porta do perdão. Está vencido Satanás. Ei, Deus, eu tenho uma direção. E a hora que ele volta das trevas, a hora que ele sai das trevas, João capítulo 19, versículo 30, ele diz: Tetelestai. Pai, a proteção me guardou, a libertação me proveu, um coração puro,
Oh, a direção me faz chegar até aqui e dizer: está vencido Satanás, está pago o valor do resgate, está a porta do perdão está aberta, e eu em tua mão, eu entrego o meu espírito. Oh, Jesus sabia, a hora de entregar o espírito chegou. É a direção, você sabe para onde vai. Não é o inferno que vai te matar, não é um vírus corona que vai te matar, não é essa coisa, essa epidemia, pandemia. Nós temos provisão, nós temos proteção, nós temos direção, nós temos libertação. Cristo, o Cordeiro Pascal.